O Ministério da Saúde acaba de lançar o Guia de Cuidados para a Pessoa Idosa, que aborda as mudanças aí esperadas no processo de envelhecimento, os cuidados para viver a longevidade da melhor forma e orientações para cuidadores. No Brasil, pessoa idosa é quem tem 60 anos ou mais e esse público vem aumentando de forma acelerada. Para conversar sobre cuidados, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Juliana Marinho Antoniucci, que é fisioterapeuta e gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês um pouquinho. Juliana, a gente tem um dado aqui do IBGE, né, que mostra que o país conta hoje com mais de 30 milhões de idosos, o que representa quase 15% da população. Isso tem aumentado a procura e também a relevância, a importância dos serviços que oferecem atendimento, cuidados com a pessoa idosa? Sim, então acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa comentar, né, é que envelhecimento não é doença. A gente, na verdade, nós vivemos um período em que a gente tinha um argumento bastante preconceituoso em relação ao envelhecimento, né, em que as pessoas chegavam aos 70 anos e aquilo que elas viviam, os anos que elas conseguiam viver após os 70, elas se diziam já no lucro, ou a sociedade dizia, né? Ah, né, tá vivendo bem, né? Tá no lucro já. Por quê? Porque o envelhecimento, muitas vezes, e durante muitos anos, ele sempre foi associado à doença em si, né? Então, o que a gente precisa deixar claro é que envelhecer não significa ser doente. Esse é um ponto. Fato que nós temos condições clínicas, patologias, doenças que são inerentes e muito comuns no processo de envelhecimento. Isso é fato. E é fato também que à medida que a população envelhece, né, e que acrescenta-se anos, né, à vida das pessoas, e entendendo que essas condições são mais comuns nessa fase, os serviços recebem uma demanda maior, né? Mas também o que a gente tem observado muito, e isso é muito importante e muito legal, e a gente precisa divulgar isso cada vez mais, é que as pessoas têm procurado os serviços não só na condição de doença em si, mas também mudado um pouco o conceito e procurado, entendendo a importância da prevenção ou do retardo de determinadas doenças, ou do comprometimento funcional, ou do comprometimento na rotina, no desempenho das atividades de rotina que essas doenças podem trazer. É interessante que você comentou, né, sobre este olhar, né, para o envelhecimento. Muitas vezes a busca por ajuda, antigamente era só relacionado à questão da doença, hoje existe mais essa consciência de prevenção, mas ainda é muito negativo. Você percebe que o sentimento ainda é muito negativo quando as pessoas, de uma forma geral, se referem ao envelhecimento? Ainda assim, a gente ainda vive um pouco, né? Embora muito melhor, como eu disse, ainda se vive, eu não diria que negativo, mas ainda se vive uma preocupação muito grande com o envelhecimento. E parece, assim, o que também é necessário que a gente fale um pouco sobre isso, e parece que isso acontece quando a pessoa vai atingindo a idade dos 50, 60 anos, né, em que ela vive o momento da aposentadoria no trabalho, em que ela passa a ter algumas concessões na sociedade, então, seja na fila do mercado, seja na fila do banco, seja numa vaga especial para estacionar o carro depois dos 60 anos, e aí parece, então, que ela começa a se preocupar com, poxa, agora eu estou envelhecendo. E, na realidade, a gente precisa pensar que aquilo que a gente vive após os 60, né, considerando então a população idosa classificada após 60 anos de idade, em relação às condições de saúde, tem muita relação e relação muito direta com os hábitos que nós temos enquanto jovens, e por que não dizer enquanto crianças.
né? Então, o que acontece muito é que as pessoas ainda, por mais que elas procurem a prevenção das doenças ou retardar isso, né? Uma preocupação, essa preocupação, embora muito melhor que antigamente, ela ainda tem acontecido para nós, profissionais de saúde, em uma fase em que ela começa a não estar mais tão produtiva no trabalho, entende? Em que ela começa a perceber mais fragilidade ou um cansaço, uma fadiga maior no desempenho de atividades que ela fazia antes, que essa pessoa fazia antes, e aí então é quando ela começa a procurar. Então, percebe que nós precisamos falar sobre que os hábitos de vida, eles não precisam ser olhados só quando a pessoa tem 60 anos, quando ela atinge 60 anos, quando de fato ela fica idosa, mas na idade anterior, nas fases anteriores, o adulto, jovem e até criança, né? A gente tem uma outra informação, né, que combina com os dados que a gente divulgou aqui no início do nosso bate-papo, que fala sobre o aumento exponencial das pessoas com mais de 80 anos de idade. Quer dizer, uma camada da população mais vulnerável e com menor capacidade de autonomia. A rede de assistência à saúde, hoje no Brasil, está preparada, na sua avaliação, para atender esse público, essa fatia da população em crescimento? Eu penso que, assim, à medida que a população envelhece, os problemas, né, das condições de doença e comprometimentos da saúde, eles também acontecem. Então, acho que vamos falar ainda dentro do contexto do que a gente vem conversando, né? O paciente, o idoso, ele pode ter uma doença e não necessariamente demandar uma assistência com uma frequência, com uma rotina nos serviços de saúde. Veja. Então, a pessoa ela pode ser diabética, ela pode ser hipertensa, ela pode ter uma artrose. Vamos falar de condições de saúde muito comuns para a população, né? Mas ela pode ser independente, ela pode ser extremamente autônoma, né? Ter essa condição clínica extremamente controlada, né? E, assim, ter contato com a família, ter atividade de lazer, é, desempenhar as atividades de rotina, ser uma pessoa que não tem uma queixa de dor, né, um desconforto, né, pensando nos pacientes com uma condição de degeneração osteoarticular, né? Então, vive-se muito bem. Essa demanda, né, ela ainda isso não está crescendo, essa pessoa não é a que traz demanda para os serviços de saúde. O problema é que a gente tem uma população que declina em nível de necessidade de auxílio no desempenho das atividades de rotina, porque eles perdem a autonomia, eles perdem a independência. E isso sim demanda para os serviços. Eu penso que, assim, ainda nós estamos mesmo sendo profissional e mesmo batendo esse papo com você e contando um pouco da minha visão, nós ainda tratamos melhor a doença. Então, nós estamos prontos para o paciente que chega para nós dizendo aquilo que ele não consegue fazer, aquilo que ele não, que está incomodando, aquela dor que ele está trazendo, e ainda assim nós tratamos a condição de doença, não olhamos para a condição funcional, para o quanto aquela queixa que o paciente está trazendo para a gente em relação à doença, em relação à dor, está impactando na relação familiar, está impactando se ele está conseguindo comer, se ele está conseguindo se vestir, se ele está conseguindo ir à casa dos filhos, visitar os netos, brincar com os netos, entende? Então, a gente ainda não está, penso eu, que os serviços de saúde ainda estão vivendo uma fragilidade muito grande no olhar a essa demanda funcional, que tem relação com a participação do indivíduo dentro dos diferentes contextos. Tratar a condição clínica nós temos protocolos nos serviços de saúde clínicos, né, os medicamentos, os exames, que são muito bem estruturados. Sabemos que tem muita fragilidade,
ainda em muitas regiões do país, em relação aos exames, em relação ao diagnóstico, em relação à intervenção. Mas considerando um olhar geral, penso que ainda nós somos muito frágeis para lidar com essa demanda. O que, assim, se você me permitir, a minha opinião, se nós estivéssemos, isso, serviços públicos e privados, atentos a como que antecipadamente as pessoas se alimentam, como que antecipadamente, quais são os hábitos, né, de saúde dessas pessoas, penso que nós teríamos problemas e demandas menores quando elas chegassem aos 80 anos. Consegue me entender? Nós sabemos que um indicador de declínio, de sobrevida, na verdade, né, de declínio, de morte precoce, vamos dizer assim, ou de dependência de terceiros precocemente, é quando a pessoa ela perde o interesse ou ela deixa de desempenhar algumas atividades que são muito específicas na rotina. Por exemplo, meu pai já não se interessa mais pelas contas da casa. O telefone toca, ele está sentado do lado e ele não faz questão de atender. Ele espera que alguém chegue. Isso são atividades instrumentais de vida diária. Quer dizer, olhar para o envelhecimento, se preocupar, entre aspas, com isso, não só depois dos 60, mas aos 20, 30, 40, é algo muito cultural, né, Juliana? E assim, né, se a gente pensar, quando você não ouviu, né, que o bebê obeso, a criança gordinha, era sinônimo de saúde? E a gente sabe que essa obesidade infantil é um preditor de risco para que essa pessoa, né, esse mesmo bebê, seja um adulto com condições clínicas, diabetes, hipertensão, enfim. Então, assim, algo que precisa ainda ser muito divulgado, muito trabalhado. E outra coisa, né? Quando a gente pensa nessa população já mais frágil, chegando no serviço, a gente tem um problema que você mencionou, que está aí no material do Ministério da Saúde, de orientação para os cuidadores, né? Nós temos mais uma demanda, né? Não é só do paciente, porque se esse paciente não for muito bem cuidado em casa, se essa família não estiver bem orientada, ou seja, um cuidador mesmo que seja remunerado para isso, um cuidador informal, né, enfim, ou formal, é, se ele não estiver bem orientado sobre os cuidados dessa pessoa, mais demanda ainda essa pessoa vai trazer para os serviços, entende? E aí é mais ainda trabalho para os serviços de saúde. No caso, até tinha uma pergunta para te fazer com relação aos cuidadores, né? Sejam os familiares, sejam os profissionais, como você comentou, os formais. Quais são os caminhos ou quais são os recursos dos quais os cuidadores hoje, aos quais eles podem recorrer, né? Em termos de receber esse tipo de orientação, né? Hoje os idosos que contam, aqueles mais dependentes, com menor autonomia, que contam com a presença de um cuidador ou full-time ou boa parte do dia, né? Quais são esses cuidados, né? Essa atenção, ela deve ser voltada para quais aspectos prioritariamente, Juliana? Eu digo que a gente só oferece aquilo que a gente tem, né? Então, se eu não tenho um bom cuidador, e não é um bom cuidador dizendo tecnicamente ou que tenha uma formação importante em cuidado, um currículo extenso, não é isso. É também considerar emocionalmente, fisicamente, né? Então, um bom cuidador, seja ele formal ou informal, é aquele que também é cuidado. Então, não adianta nada a gente pensar em entregar demandas para a pessoa que cuida do paciente, dizer assim, olha, tem que tirar da cama, olha, porque essa, essa medicação você precisa diluir desta forma, né? Porque você precisa colocá-lo sentado, porque você precisa levá-lo para tomar sol, porque na hora de dar o banho você tem que colocar ele nessa cadeira, nessa posição, porque o andador se usa assim. Não adianta nada eu dizer para o cuidador, se eu não instrumentalizar o cuidador.
E hoje, infelizmente, nós não temos, assim, serviços, que olhem com esse cuidado para o cuidador, sabe? Então, os serviços de reabilitação devem ou deveriam entender que o cuidador é a peça fundamental no processo de cuidado dessa pessoa. Porque a reabilitação em si, o serviço, o tempo que o paciente fica em fisioterapia, o tempo que o paciente está na psicóloga, na fonoaudióloga, enfim, no médico, é muito pequeno perto do tempo que ele fica em casa sendo cuidado. É lá que ele passa a maior parte do tempo. Então, a pessoa que está com ele precisa saber quais são os estímulos que vão reforçar aquilo que ele recebeu em terapia. E essa pessoa precisa de orientação para isso. Só que hoje a gente só tem isso nos serviços, assim, uma formação de cuidador, as pessoas precisam pagar por isso, né? Os serviços, os centros de reabilitação até orientam esses cuidadores, mas não existe, pelo menos eu desconheço, em muitos serviços, um programa de acompanhamento, assistência e cuidado deste cuidador. Você me entende? Porque sobrecarrega, né? Pensa, você todos os dias ter uma demanda de cuidados do outro. E a gente precisa pensar no vínculo também que o outro, que é aquele que precisa ser cuidado, tem com quem está cuidando. Porque às vezes os filhos não conseguem e aí demandam a esposa, ou demandam uma irmã, ou demandam. E qual foi a construção de vínculo afetivo que aconteceu durante muito tempo? Então, isso tudo precisa ser olhado, né? Mas o que a gente vive hoje é um profissional entregando demanda para o cuidador. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, entendendo que esse cuidador já chega sabendo cuidar, né? E quando na realidade não é. Perfeito. Juliana, só uma pergunta para. Pode falar, pode Sim. falar. Eu acho que a gente precisa começar a pensar em serviços, em programas de cuidado ao cuidador, de formação ao cuidador, sabe? Assim, entender também que esse idoso, ele às vezes não vai demandar um cuidado de retirada de leito, de banho, de vestimenta. Ele vai demandar um cuidado de ir ao salão de cabeleireiro, que foi algo que ela sempre fez, de fazer uma unha, de visitar uma colega, de ir na igreja, e ela já não dirige mais, ou ela já precisa de assistência para acessar o lugar. Então, de repente, eu preciso pensar em uma pessoa que esteja próxima nesses momentos. Então, o cuidado é muito amplo, e eu entendo que os serviços ainda são muito frágeis nessa assistência. Quem procura o cuidador é a família, entende? A família procura, aí o cuidador chega na casa. E aí ele se adapta àquele contexto e o profissional entrega a demanda para o cuidador, entendendo que ele está pronto para receber e para executar aquilo que ele está orientando. Ou seja, um olhar humanizado, não só sobre o paciente, mas também sobre o cuidador. Sim, sim. Porque para cuidar a gente precisa estar bem, senão a gente não cuida bem, né? Perfeito. Juliana, só para a gente finalizar aqui, acho que uma análise final, um olhar mais amplo sobre essa questão do envelhecimento. O que nós temos hoje de caminho, pensando nas pessoas que buscam um envelhecimento saudável, né? A quem recorrer, você falou muito da preocupação com a alimentação, a gente sabe, né? Sedentarismo, enfim. As coisas que fazem mal, né? O tipo de rotina que a gente deve estabelecer que pode nos prevenir o aparecimento de algumas doenças no futuro. Mas qual é o caminho que as pessoas têm hoje pensando nessa prevenção, né, de um envelhecimento mais saudável, e aquelas cujas famílias já estão assim responsáveis, né, por um paciente que tem uma perda de autonomia, que já está na terceira idade, que já é idoso, o que ainda tem de caminho, o que é possível trilhar, né? Qual é o cenário hoje que existe em termos de assistência e reabilitação? Vamos pensar, vamos falar primeiro do paciente. Como eu disse a você, que os serviços ainda estão mais prontos a tratar o comprometimento, a doença em si, né? Então, vamos pensar primeiro nesse caminho. O paciente que é da saúde suplementar, tem a felicidade de ter um médico de referência que direciona para as clínicas privadas, né, os convênios.
E aí ele acaba recebendo a assistência. O paciente que não tem convênio, ele tem uma assistência no sistema público. Então, via unidade básica de saúde, onde a equipe mínima identifica, então, e às vezes se esse paciente não chega até a unidade básica de saúde, o agente comunitário de saúde na visita identifica as demandas dessa pessoa e faz o encaminhamento para a rede de assistência, seja para o acompanhamento clínico no ambulatório médico de especialidades ou para o serviço de reabilitação, se esse paciente tem um comprometimento no desempenho de atividades de rotina. Então, ele não está conseguindo comer, ele não está conseguindo caminhar, ele não. Aí é um paciente com demanda para reabilitação. Porque muitas vezes o paciente tem uma condição clínica, mas ele não tem demandas de comprometimento na rotina. Então, ele não é demanda para um centro de reabilitação. Se você é que você conseguiu me entender. Então, Sim. assim, às vezes o idoso teve uma doença cerebrovascular, ou ele está evoluindo com quadro demencial. E aí ele está mais dependente na rotina, já está com dificuldade para se vestir, está com dificuldade para se alimentar. Então, esse é um paciente com demanda para o centro de reabilitação. Então, esse é o caminho. A porta de entrada é a unidade básica de saúde, nível primário de atenção. Agora, quando a gente pensa em prevenção, é fato que se esse idoso tem uma comissão clínica, mesmo que ele não tenha um comprometimento funcional, ele faz um acompanhamento de rotina no médico, né? Ou com uma equipe de saúde já de referência. Mas nós não temos nos serviços, assim, um programa, um acompanhamento sistematizado, regular, semanal, vamos pensar em atividade física, né? Então, para o idoso chegar na nutricionista, ele tem que ter tido, ele tem que ter alguma demanda clínica para que ele chegue na nutricionista pensando no sistema público, tudo bem? Agora, é fato que no privado, eu quero melhorar minha alimentação, fica muito mais fácil para mim. Quando a gente pensa, então, em prevenção, infelizmente, a gente ainda não tem programas tão organizados, sistematizados. Prevenção de comprometimentos funcionais, tá? Porque às vezes ele faz acompanhamento da hipertensão, ele faz acompanhamento da diabetes, ele faz, né? Então, esses casos que não têm comprometimento funcional. Agora, as universidades muitas vezes têm programas de acompanhamento para a terceira idade, né? Aqui em Bauru a gente tem a USP, que tem um programa bastante legal, a USC também. Então, existem alguns tipos de estratégias nesses locais, que essas pessoas participam de atividades culturais, atividades físicas, enfim. E para a família, né, que tem uma condição, né, assim, de procurar um sistema privado, eu costumo dizer, não é porque eu sou fisioterapeuta, movimento cura, né? Então, quanto mais a gente estimular o idoso, né, a estar em movimento, a realizar atividades dentro da rotina que façam sentido para aquilo que ele gosta de fazer, que seja desafiadora, mas que seja um desafio possível de ser executado, mais estímulos nós estamos dando, mais motivados eles vão ficar, né? Mais estímulos cognitivos, e aí a gente acaba também, então, por estimular essa independência e autonomia e prolongar isso, né? Então, eu penso que, assim, para as pessoas que, vamos falar para um público, não, eu não tenho condições agora de ter um acompanhamento com nutricionista pensando em alimentação saudável, eu não tenho. São coisas simples dentro de casa, né? Então, assim, eu moro com a minha mãe, o que é que eu posso fazer? Convide sua mãe para participar da preparação do alimento, se ela gosta das flores, faça junto o cuidado das flores, regar a plantinha, né? Ou ir sair para comprar, para escolher as flores que vocês vão trocar ali no vasinho que tem no quintal, enfim, né? Vai aproveitar esse momento para tomar um sol, né? Mas eu não tenho mais condição de deixar ela próximo ao fogão, a panela tá bom, então vamos preparar os ingredientes desse almoço, né? Se ela não tem condições mais de lavar a louça, ela consegue secar a louça, mesmo que sentadinha, dê alguns utensílios para que ela faça, né? E assim, ir estimulando dentro desse contexto, né? Porque ainda programas muito organizados de prevenção nós não temos.
né? Então, acho que é algo que nós precisamos trabalhar também com o profissional de saúde. Bom, a gente agradece a participação aqui com a gente no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, da Juliana Marinho Antoniussi, que é fisioterapeuta, mais uma vez gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Juliana, muito obrigada pelas contribuições, pelas informações que você nos trouxe aqui mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui na TV e na Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!